Boa noite. Bem, pessoal, o nosso grupo está aqui à frente, como vocês podem ver. Isso é um fato. E nós vamos tentar apresentar para vocês hoje à noite, né, sobre a obra de Giovanni Boccaccio, Decameron. Da literatura ocidental 1, aí a matéria, pode voltar. Literatura do Renascimento. Os alunos Écio José Monteiro, que sou eu, o Márcio Ortiz de Paula e a Roselaine Bernardino. E nós optamos pela novela Lisabetta. E nós vamos ver algumas considerações a respeito dessa questão. Então a gente vai ver agora sobre a estruturação da narração desta obra e quem conta essas histórias. Bem, no livro Decameron, o livro ele traz uma estruturação da seguinte forma. Ele está estruturado em 10 jornadas, compostas por 10 novelas cada, e são 10 jovens, né, que resolvem sair da sua cidade, né, de Florença, devido ao fato de uma peste daquela época que assolou toda a Europa, ficou conhecido como a peste negra ou da bubônica, né? Então isso fez com que esses 10 jovens deixassem a sua cidade e fossem para as montanhas vizinhas de Fiesole, né? E lá então eles se organizaram da seguinte forma: eram contadas lá as histórias, né? Cada um contava uma história e sempre tinha um tema que era livre, né? A cada dia era elegido um dos jovens para que indicasse o tema das narrativas, sendo uma delas de tema livre. Aí a gente tem uma gravura, né, do encontro diário desses jovens ali naquelas montanhas. Na verdade ali eles estavam em um grupo fugindo, tentando encontrar uma forma de amenizar os sofrimentos encontrados lá na cidade, né, e em toda a Europa. A gente tem também um fio condutor que é responsável por agrupar todas essas histórias. E o autor do livro, ele relaciona a desestruturação social em decorrência da peste bubônica de duas formas bem distintas. Primeiro, enquanto alguns encontravam-se desesperados, né, oprimidos por aquela situação, outros procuravam ocupar o seu tempo, fazendo coisas que fizessem com que eles, de alguma forma ou outra, buscassem ou tivessem algum prazer, né? E o segundo momento, ele deixou bem claro que era aquela parte mais tranquila e prazerosa que eles poderiam encontrar. Mas mais claro ainda ele deixa que não é possível encontrar um refrigério, um descanso, sem antes ter passado por algum sofrimento. A conduta dos irmãos de Lisabetta. Quando eles descobriram que a irmã deles estava tendo um caso com o santo que trabalhava para eles ficaram muito irritados, só que eles resolveram agir piamente. Eles resolveram esperar o momento certo para ninguém ficar sabendo e não manchar a honra da família. Então, eles esperaram o momento correto, eles convenceram Lourenço a ir fazer um passeio com eles. Eles levaram ele a um lugar distante, e lá eles o mataram e enterraram. A posição da mulher na época. Na época em que a novela foi escrita, né, quando ela foi escrita, a mulher era considerada um ser frágil, submisso, que não podia fazer nada que a família não estivesse de acordo. A mulher era muito controlada, enquanto os homens eles podiam sair, beber, sair com mulheres, jogar, fazer várias coisas que as mulheres não podiam. Eles tinham mais liberdade, enquanto a mulher era controlada pela sua família e por todos os homens da família. O que fez Isabel descobrir o que aconteceu com seu irmão?
quando os irmãos de Elisabetta mataram Lourenço, enterraram ele e retornaram às suas atividades normais. Ninguém estava sabendo de nada. Aí Elisabetta sentiu falta dele e foi perguntar para os irmãos o que tinha acontecido, porque Lourenço tinha sumido. E eles disseram que ele tinha ido trabalhar em uma outra cidade, né, cuidar dos negócios deles em outra cidade. E todas as noites Elisabetta chorava e chamava por Lourenço, até que um dia ele apareceu no sonho dela e disse que ele não estava em paz, porque ela todas as noites chamava por ele. Então ele contou que os irmãos dela haviam matado e indicou o lugar onde estava o corpo. Então no dia seguinte ela foi pedir permissão aos irmãos para dar uma volta com uma ex-criada, que era de confiança dela, e os irmãos deram permissão. Então ela seguiram as duas, né, em direção ao local indicado por Lourenço. Chegando lá, ela caminhando, ela sentiu que a terra estava mais fofa em um determinado lugar, então ela começou a cavar até que ela encontrou o corpo do Lourenço. A vontade dela era levar o corpo, dar um sepultamento digno para ele, só que ela não poderia fazer isso. Então ela pegou uma faca, cortou a cabeça do Lourenço e levou para casa. Chegando lá, ela lavou a cabeça dele, enrolou em um pano, colocou dentro de um vaso, colocou terra e plantou uma muda de manjericão. E todas as noites ela abraçava o vaso e chorava, até que um dia os irmãos dela descobriram o que ela tinha feito e sumiram com o vaso. Aqui é uma imagem de Elisabetta abraçada ao vaso com a muda de manjericão. E agora a gente vai passar uma parte do filme, que é esse trecho que ela sai em procura do Lourenço e encontra o corpo dele. O som está baixo. Non mi dà un'inutile per assaggiare un poco della nostra festa? Vai, niente. Va tu, madonna presto. E sta lei, che così ti piace. Bom, vou falar aqui sobre os autores presentes na obra de Boccaccio, né? Lá na introdução da obra são citados dois autores conhecidos na época, que um deles é o Dante Alighieri e o outro é o Francesco Petrarca, né? Guido Cavalcanti foi citado também, mas vem depois. Eu vou falar um pouco a respeito de cada um deles. Dante Alighieri, ele foi um poeta e escritor, e
e político também. Ele foi considerado o primeiro grande poeta, né, da época, da poesia italiana, né? Ele foi conhecido pela poesia a Divina Comédia, né? Que ele ficou mais conhecido por essa poesia, né? Aí também vou falar a respeito do Petrarca também. O Petrarca também ele foi poeta também, escritor. Ele fez várias poesias, né? E as poesias que eles faziam era levada mais ao romantismo. Teve outro também, o Guido Cavalcanti. Ele também foi citado nesse trabalho, né? Ele fez vários sonetos, né? Ele é responsável por vários sonetos e poesias, Guido Cavalcanti. Vou falar a respeito da diferença entre o cinema e a literatura. O cinema, ele tem vários aspectos diferentes, né? Por exemplo, no cinema tem várias opções de imagem, som, né? No cinema. E já na literatura, a pessoa tem que ficar muito atenta ao que está escrito, né? Ele vai da imaginação da pessoa, porque o único meio que ele tem de entender é a letra, né? Que é a letra da literatura. Ok. E a gente viu também que foi lançado um filme, né, retratando esta obra. E o filme ele foi lançado, ele foi criado por Pasolini. Só que esse filme ele não traz nem 10% das novelas. Das 100, ele só trata sobre 9. E o interessante é a gente ver que ele não foi assim fiel ao livro. Enquanto que o livro trata mais o lado do sofrimento, da peste, as pessoas tentando encontrar um alívio, um refrigério, ele se preocupou mais com a sociedade contemporânea, né? A sociedade italiana contemporânea. Então você vai perceber no filme que o filme ele trata a situação levando para esse lado. Ele não vê o sofrimento, ele não trata assim a agonia do povo, das pessoas. Ele leva para o lado social, né? Na verdade. Muito bem. E aí nós temos as fontes, né? As referências que nós encontramos para estarmos elaborando este trabalho. Muito obrigado. Boa noite para vocês.